Você já ouviu falar da maldição de Caim, mas será que sabe o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Seria um castigo eterno? Uma marca visível? Ou será que tudo isso é um grande mal-entendido? Durante séculos, essa história foi usada para justificar teorias distorcidas e até preconceitos. Mas hoje, vamos separar os fatos dos mitos e revelar verdades que talvez você nunca tenha imaginado. Olá, meu nome é Andrei, e se você quer entender a verdadeira mensagem por trás desse mistério bíblico e descobrir se essa maldição ainda tem impacto nos dias de hoje, fique comigo até o final. Você pode se surpreender com o que realmente está escrito. A história de Caim e Abel é uma das mais antigas e enigmáticas da Bíblia. Ela está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 4, e começa logo após a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden. Caim e Abel eram filhos do primeiro casal humano. Segundo o relato, ambos fizeram ofertas a Deus. Abel ofereceu o melhor de seu rebanho, enquanto Caim trouxe os frutos da terra. Mas Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Esse detalhe aparentemente simples desencadeou um dos eventos mais dramáticos das Escrituras, o primeiro assassinato da humanidade. Tomado pela inveja e pela raiva, Caim atraiu seu irmão para o campo e o matou. Deus então confronta Caim, perguntando: "Onde está Abel, teu irmão?" Caim responde com uma frase que se tornaria famosa: "Não sei, sou eu guardador do meu irmão?" É nesse momento que Deus pronuncia sua sentença sobre Caim. Em Gênesis 4, 11 e 12, lemos: "E agora, és maldito desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra." Aqui, temos a primeira grande revelação. O castigo de Caim não foi a sua morte, mas sim a sua condenação a uma vida errante e de dificuldades. A terra, que antes lhe dava sustento, não lhe traria mais os mesmos frutos. Mas então surge um detalhe intrigante. Caim teme por sua vida e diz ao Senhor que qualquer um que o encontrar poderá matá-lo. Deus, então, coloca sobre ele uma marca para que ninguém o assassinasse. Mas o que exatamente era essa marca? Seria um sinal físico? Um símbolo? Ou algo muito mais profundo? Ao longo dos séculos, muitas interpretações surgiram sobre essa marca e a maldição de Caim. Algumas tradições afirmam que a marca era uma alteração física, como uma cor de pele diferente, um sinal visível no rosto ou até mesmo um fenômeno sobrenatural. Outras interpretações sugerem que não se tratava de um sinal físico, mas sim de uma proteção espiritual que impedia qualquer pessoa de matá-lo. Um dos maiores mitos relacionados à maldição de Caim é a ideia de que ela teria sido passada para seus descendentes. Essa teoria foi usada, de forma equivocada e distorcida, para justificar discriminações ao longo da história. No entanto, ao analisarmos o texto bíblico, não há qualquer indicação de que a maldição tenha sido herdada. Pelo contrário, a linhagem de Caim desaparece após o dilúvio, e toda a humanidade passa a descender de Noé. Outro mito bastante difundido é a ideia de que Caim teria recebido um castigo eterno, sendo condenado ao inferno. No entanto, a Bíblia não menciona o destino final de Caim. Ele apenas se afasta da presença de Deus e vai habitar na terra de Nod, ao leste do Éden. Isso significa que a verdadeira punição de Caim não foi apenas seu exílio físico, mas sua separação espiritual de Deus. Mas além de desfazer os mitos, precisamos entender o verdadeiro significado dessa história. A narrativa de Caim e Abel vai muito além de um simples crime. Ela nos ensina sobre a consequência do pecado, o perigo da inveja e a importância do arrependimento. Caim teve a chance de mudar sua história. Antes do assassinato, Deus o alertou dizendo: "O pecado jaz à porta, mas sobre ele deves dominar." Ou seja, Caim não estava predestinado ao erro. Ele fez uma escolha consciente, ao invés de se arrepender, optou por fugir da responsabilidade. Curiosamente, Caim se tornou o fundador da primeira cidade mencionada na Bíblia. Isso nos leva a um ponto interessante: a história dele não terminou no crime. Sua descendência foi marcada por avanços na cultura e na tecnologia da época, o que levanta questões sobre o papel de Caim no desenvolvimento da humanidade. Mas a pergunta que muitas pessoas fazem é: a maldição de Caim ainda existe hoje? Algumas tradições religiosas acreditam que a marca de Caim foi removida com o dilúvio de Noé, quando toda a humanidade foi reiniciada. Outros enxergam a história como um símbolo,
representando o afastamento do homem de Deus quando escolhe o caminho do pecado. E se analisarmos bem, essa interpretação faz sentido. A verdadeira maldição de Caim não foi um sinal físico, mas sim sua recusa em buscar a Deus. Ele teve a oportunidade de se arrepender, mas escolheu o isolamento. Agora, vamos além do texto bíblico e entender como essa história influenciou diversas culturas. No judaísmo, a narrativa de Caim e Abel é frequentemente associada ao conceito de Tikkun Olam, a reparação do mundo. Para alguns estudiosos, a história simboliza o impacto de más escolhas e a necessidade de restaurar a justiça. No cristianismo, há paralelos entre Caim e Judas Iscariotes. Assim como Caim, Judas tomou uma decisão errada, mas ao invés de buscar o perdão, escolheu o desespero e a autodestruição. No islamismo, a história de Caim e Abel também é mencionada no Alcorão, com uma ênfase ainda maior na moralidade e nas consequências das ações humanas. Além das religiões, a figura de Caim aparece em diversas obras literárias e até mesmo na cultura pop. Ele já foi retratado como um símbolo do exílio, do pecado e até como um personagem de histórias de fantasia e ficção científica. Mas e se interpretarmos essa narrativa de uma maneira totalmente nova? E se a história de Caim for um espelho da sociedade atual? Vivemos em uma era onde a competição e a inveja são incentivadas. As redes sociais criam comparações constantes, e muitas pessoas se sentem rejeitadas ou indignadas, assim como Caim. Mas a grande lição dessa história é que a inveja pode levar a consequências desastrosas se não for controlada. No fim das contas, talvez a maior lição da história de Caim não seja sobre punição, mas sobre as consequências das nossas escolhas. O pecado não precisa definir nosso futuro, mas ignorá-lo e fugir da verdade pode nos afastar de Deus. E agora eu quero saber a sua opinião. Você já tinha ouvido falar dessas interpretações? Acha que a história de Caim ainda traz alguma lição para os dias de hoje? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender o que a Bíblia realmente diz sobre esse mistério.